Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Tia Cintia Português e começamos hoje o primeiro episódio da série O que as placas de rua nos ensinam. Vamos conhecer um pouquinho sobre as placas de todo esse Brasil e o que elas têm a nos ensinar com relação ao português. O que elas têm de correto, o que elas têm de errado, qual o problema na escrita dessas placas? Vem comigo que já vai começar! E qual será a nossa placa de hoje? Foi selecionada a dedo, com exclusividade para você que está nos assistindo. Então, fique de olho. Qual é a nossa placa de hoje? Como vocês viram, nossa placa é uma placa amarela. E o que são as placas amarelas? O que as placas amarelas indicam no trânsito? Sabemos que são placas de alerta, condições perigosas que hão de vir pelo caminho por onde estamos passando, seja para carros ou seja para pedestres. Mas pensa comigo, que condição perigosa é essa que essa nossa placa está querendo nos dizer? Vamos ver o quiz e depois a gente chega na resposta certa. Tempo esgotado? Acho que foi bem fácil essa, né? Colocamos aí algumas opções e é óbvio que o problema maior dessa nossa placa não é o pedestre, não é o carro, não é o fato de ser uma placa amarela, é o nosso famoso erro de português. Então, você percebeu qual é o erro de português presente nessa placa? Não? Vem comigo que eu vou te mostrar o que é que está acontecendo. Bom, pessoal, de novo a nossa placa. Vamos agora analisar palavra por palavra para tentar descobrir onde é que está o erro. Será que o nosso problema é aqui na palavra atenção? Será que o nosso problema é aqui no de? Preferência. Estou dando a vocês 3 opções, ou seja, percebam, já estou deixando claro, ao pedestre não há erro. Nós temos problemas ou em atenção, ou em preferência, ou em de. E aí, qual é a sua opção? Tempo para você pensar. E aí, certo da sua resposta? Posso conferir? Então vamos lá. Acertou quem marcou corretamente a palavra de. Tia Cíntia, onde é que a palavra de está errada? Já aprendi que o de é de com E. Onde é que está o erro? Vem comigo que nós vamos descobrir isso agora. Então, tia Cíntia, qual é a diferença entre o de e o de? Se o problema não é na escrita, é óbvio que nós temos aí um outro problema, que é o de acento. Mas cuidado, não fique confuso, não é desse acento aí que eu estou falando. Se você está em dúvida entre acento e acento, não sabe como escrever, deixa nos comentários no final do vídeo que a gente produz um outro videozinho falando só a respeito disso. Mas vamos seguir. Ai, tem uma danada de uma britadeira aqui que não para de trabalhar, então ela deve estar atrapalhando um pouquinho o nosso vídeo. Eu peço desculpas. Prometo que no próximo vídeo esse barulho provavelmente já não vai estar acontecendo, ok, pessoal? Então vamos dar sequência. O de e o de. Onde usar de e onde usar de? Quando usar? Qual a diferença básica entre eles? Vamos para o nosso quadro negro, que eu vou contar para vocês o que é o de e o que é o de. Vamos para lá. Então agora nós vamos falar basicamente da diferença entre o de e o de, que não seja só o acento que nós estamos conseguindo ver na escrita das palavras.
Primeiramente, nós temos que ter em mente de que todas essas duas palavras pertencem a classes gramaticais diferenciadas. Nós temos o de, que pertence a uma classe chamada preposição. Eu já vou explicar o que é cada uma dessas classes. E temos o de, pertencente a uma classe chamada verbo. Não vamos entrar muito em detalhes de conjugação verbal, a não ser do verbo dar, que é esse nosso verbo em questão, para a gente poder entender direitinho qual das duas palavras é a que nos interessa. Vamos à preposição. O que são preposições? Rapidamente explicando. Preposições são palavras que servem para ligar as outras palavras, para ligar palavras entre si, estabelecer relações. Então, nós podemos dizer que elas são conectivos, palavras que conectam umas às outras para que a frase tenha uma determinada coerência. No exemplo básico, eu gosto banana. É possível que a gente perceba aqui que essa frase é compreensível, mas falta algo. Nós temos aqui a falta de um elemento importante, exatamente na nossa preposição de. Quando a gente passa para o verbo, aí nós já temos uma outra forma de explicar. Nós temos inúmeras conjugações verbais, e aí nós temos o de, sendo conjugado tanto no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo, quanto no modo imperativo. Nós vamos ver a seguir um slide montado para explicar rapidamente em que pessoa esse de se encaixa no modo subjuntivo e no modo imperativo, para que depois a gente consiga definir qual das duas palavras é a que nós queremos para a nossa fala. Só para entender melhor essa questão da conjugação verbal, nós não vamos nos ater aqui a ensinar a conjugação verbal, isso pode ser um assunto para um outro vídeo, mas para a gente entender melhor onde é que esse verbo de se classifica na conjugação verbal. Então, nós temos aqui a conjugação do verbo dar, e aí nós vamos mostrar, tanto no presente do subjuntivo, quanto no imperativo, que são as duas conjugações em que a palavra de, da forma como ela é escrita, acentuada, com acento circunflexo, se encaixa. Então, verbo dar, primeira conjugação, presente do subjuntivo, que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, que vós deis, que eles deem. A gente consegue perceber aqui que, tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa do presente do subjuntivo, é possível encaixar a palavra de. Podemos dar como exemplo, envie os papéis para que eu dê ao chefe, ou envie os papéis para que ele dê ao chefe. Na nossa segunda opção, do imperativo, nós temos a primeira pessoa, em que ele não é conjugado, dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Então, nós temos o de você, que se encaixa aqui na nossa conjugação do imperativo. Como exemplo, podemos ter aqui dê uma olhada nos papéis e assine. Então, essas são as duas conjugações em que o verbo de pode se encaixar. Vamos seguir e entender qual das duas palavras que realmente é a correta na situação da nossa placa de hoje. Então, pessoal, como nós podemos ver, nossas duas palavras de e de, onde uma é preposição e a outra é verbo, estavam presentes na nossa aula de hoje. Aprendemos que, no caso da nossa placa, a palavra certa era de, com acento circunflexo, que representava o verbo dar no imperativo. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram do nosso vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Nosso próximo vídeo será lançado semana que vem. Outra placa para a gente poder analisar direitinho quais são as palavras que estão erradas dentro da própria placa. Então um beijo para vocês, beijo da tia Cíntia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!